Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre qual é o momento certo. Será que você já se fez essa pergunta? Qual é o momento certo? Será que o momento certo é o agora? Será que já passou porque eu devia ter feito isso lá anos atrás? Será que ainda vai acontecer? Quantas vezes a gente se pergunta, né? Será que esse é o momento certo? E o que eu quero te falar sobre essa pergunta é: se você está se perguntando, se você está se fazendo essa pergunta, provavelmente deve ser. Por quê? Porque é o momento em que você toma consciência sobre algo na sua vida. E o que acontece com a nossa vida de uma forma geral? Não tem como a gente dizer que as pessoas não nos influenciam. As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos criaram, as pessoas que estão presentes na nossa vida de uma forma presencial ou online, elas têm influência sim sobre nós. Tá? E influência é muito diferente, de manipulação, tá? Vamos deixar isso bem claro. Que a gente possa entender o que é influência e o que é ser manipulado. Que a gente consiga perceber essa nuance. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente acaba sendo manipulado por pessoas que a gente acredita, que a gente confia, que são pessoas que inspiram a gente, enfim. Mas muitas vezes essas pessoas, ao invés delas irem lá e fazer o que elas estão falando, elas acabam manipulando outras pessoas para fazerem isso no lugar dela. Então é importante a gente pensar sobre isso e ver realmente a diferença, tá? Entre influenciar e manipular. Inclusive se a gente não está fazendo isso com as pessoas que a gente ama. Que é querer que as pessoas façam no nosso lugar. Se a gente quer fazer, a gente tem que ir lá e fazer. E não manipular o outro para fazer. Isso é muito importante. Porque cada ação minha, ela tem uma consequência. E essa consequência é minha. Não é do outro que me manipulou. É minha. Então, vamos ficar bem atentos aí, bem conscientes com essa questão de você poder manipular ou de você realmente poder, né, inspirar as pessoas. Vamos lá. E aí, o que acontece? Quando a gente fala, poxa, mas esse é o momento? E é mais ou menos o seguinte, gente. É aquilo que eu falei no início do podcast aqui. Provavelmente é. Por quê? Porque naquele momento você está tomando consciência sobre algo na sua vida que você não tinha tomado antes dessa maneira, desse ponto de vista. Olha como é interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, do aprendizado, é muito interessante quando você quer aprender algo e você se abre para o novo. E você vai realmente para um curso, para um treinamento, você vai ouvir um podcast, enfim, você vai assistir um vídeo e você está aberto para o novo, para escutar aquilo, ou para ouvir e ver aquilo, sem trazer as críticas passadas, do tipo, isso daí eu já ouvi na minha vida, isso daí todo mundo fala, isso daí pererê parará. Então assim, você começa o quê? A trazer as travas, para você não escutar, não ouvir ou não ver aquilo de uma maneira nova. Porque você não é mais a pessoa de ontem, você é uma pessoa diferente. Então aquela mesma frase, aquele mesmo aprendizado pode com certeza ser diferente no momento atual para você. E quantas vezes a gente se bloqueia? Porque a gente fala, eu já ouvi tanto isso. Tá, você já ouviu tanto isso. Será por que você ouve tanto isso? Por que essa frase, esse aprendizado, esse conhecimento se repete tanto para você? Você já parou para se perguntar?
Por que as pessoas falam tanto sobre isso com você? E o que acontece, né? Quantas vezes a gente já ouviu na nossa vida, nossa, mas agora já é muito tarde, olha a sua idade, né? Ou não, você é muito novo, você não tem bagagem para começar isso, para fazer isso, deixa isso para lá. Quantas vezes nós escutamos tantas coisas? E aí eu sempre abro uma brecha e falo, não significa que as pessoas que estão dizendo aquilo, que estão dizendo isso, né, são pessoas que querem o nosso mal. São pessoas muitas vezes que querem nos proteger da forma dela, da maneira dela. E cabe a cada um que escuta esse tipo de coisa, se quer aceitar isso para si, se quer entender isso como uma verdade absoluta. Realmente eu estou muito velha para começar isso. Realmente eu sou muito nova, eu não entendo nada disso, eu não conheço nada disso, então deixa para lá. E aí vem você precisa olhar para dentro de você e se perguntar se isso é realmente uma verdade para você. Será que qual vai ser o aprendizado depois que você encarar isso de uma forma diferente? Não, tá, eu já tenho uma certa idade, mas será que isso não vai contribuir para que eu me desenvolva melhor? Para que eu tenha mais sucesso? Por que a gente muitas vezes sempre se prende no que é mais confortável, né? Não, é melhor nem testar mesmo, porque olha a minha idade. Né? Com essa idade, fazer algo que lá no final não vai dar certo, vai ser muito ridículo, né? É me expor ao ridículo. E aí a gente começa a pensar no que as pessoas que vão ver a nossa queda podem falar de nós. Como se nós fôssemos o centro do universo, né? Como se todos estivessem olhando pra gente. E na verdade não é assim. Na verdade não funciona assim. Quando a gente dá a voz pro nosso ego, que é começar a pensar assim, né? Que as pessoas vão estar olhando pra gente, que as pessoas vão falar da gente. Será? Acho que cabe aí uma dúvida. E a dúvida ela é muito interessante, porque quando você coloca um ponto de interrogação, né? Será? Será que isso realmente é uma verdade? Será que se por acaso não der certo, o que eu terei de verdade aprendido nessa caminhada, nessa trajetória? Será que o fato de ter acontecido algo que aparentemente não foi muito bom, não vai me levar para o caminho que eu realmente devo seguir? Não vai me abrir novas oportunidades, novos conhecimentos? Então qual é o momento? O momento é o momento agora. É o momento presente, porque o passado a gente não muda. O futuro ainda vai ser criado. E o futuro vai ser criado pelo que eu vou fazer agora no presente. Então, por que será que a gente fica com essa mania de achar que ou já passou do tempo ou que não é o tempo? Ah, não tá na hora mesmo, não. Ah, quando eu tiver com vontade. Gente, vontade dá e passa. A gente precisa de disciplina. A gente às vezes está muito ligado, eu preciso ficar motivado. Não, você precisa ter disciplina. A motivação, ela vai te dar aquela vontade inicial, sabe, de começar algo. Isso é bom. Mas você não vai estar motivado todos os dias, você não vai acordar motivado todos os dias para fazer o que tem que ser feito. E aí entra a disciplina. Aí entra você entender que independente de como você esteja, você vai ter que fazer. E será que você está disposto a fazer? Será que você está disposto a pagar o preço real por isso? Porque como eu já falei, alguns podcasts aí para trás, as pessoas estão em busca de satisfazer algo rápido. Eu quero ter prazer imediato. E o prazer imediato tem o mesmo sentido, tá? Pronto, resolveu. E aí? E quando você começa a pensar nos seus sonhos, nos seus planos futuros, do que você pode construir ao longo da vida, isso começa a mudar. Porque esse prazer imediato, ele realmente te mostra que, não posso ser assim na minha vida o tempo inteiro. E a disciplina,
a certeza de que você precisa fazer e só você pode fazer a sua parte, que vai te levar sempre a andar aqueles 100 metros a mais, onde a maioria já desistiu. Onde a maioria já disse para ela mesma, não é para mim mesmo não. Quem nunca ouviu essa frase? Isso não é para você. Ou quem nunca falou essa frase para si? Isso não é para mim mesmo não. Quem nunca? Levanta a mão aí. Como a gente se auto-sabota. Como a gente não traz o merecimento para a nossa vida. E tem uma frase que eu falo muito, né, no treinamento presencial que eu faço, que é o Day Training. Eu falo sempre assim, não muda o seu sonho, muda a estratégia. Não diminua o seu sonho para caber em algum lugar, em algum espaço na vida de alguém. Porque você vai viver sempre incomodado. Vai estar sempre apertado demais para você. Você vai sempre sofrer por não estar conseguindo realizar o que você deseja. Então, para de tentar falar que não é para você e busque aprendizado com o que aconteceu. Busque pessoas para te auxiliarem nessa caminhada. Para de achar que você tem que fazer tudo sozinho, que você tem que buscar tudo sozinho. Busque pessoas que vão agregar com conhecimentos que você não domina. Com conhecimentos que muitas vezes você não vai ter tempo de aprender. A gente pode falar o seguinte, poxa, se você é uma pessoa que quer crescer no seu mercado, por exemplo, você vai ter que investir em redes sociais. Faz parte, não tem como falar assim, eu vou crescer, sei lá quantos % ao ano sem estar em nenhuma rede social. A sua empresa não vai crescer. A rede social pode te proporcionar um crescimento muito maior. Mas não é um joguinho qualquer de começo agora e amanhã eu tenho resultado. Você vai ter que trilhar. E às vezes trilhar isso sozinho é muito mais doloroso. Por quê? Porque você não domina aquele assunto. Não é a tua área. E aí você fica, sabe o que muitas vezes atrapalha a gente a crescer? É a gente falar assim, poxa, mas ter esse parceiro X, essa pessoa X para me ajudar é muito caro. E aí eu te pergunto, o que é caro? Deixar de crescer? Deixar de crescer não é caro? Investir nas pessoas certas, será que é tão caro assim? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E aí a gente não cresce, a gente não sai do lugar, porque a gente não investe em nada. Simplesmente tudo pra gente é caro. É caro comprar um curso, é caro fazer um treinamento, eu não tenho tempo para ouvir um podcast, eu não tenho tempo para me aprofundar em algo que eu preciso me aprofundar. A gente começa a dar um monte de desculpas para não realizar, para não fazer, para não ser disciplinado. Você pode ter certeza que as pessoas que estão avançando, elas estão investindo. E pode ser que elas nem investam tanto quanto elas gostariam, mas elas estão investindo o que elas podem. E aí eu te pergunto, você tem investido em você? Você tem buscado autoconhecimento? Você sabe exatamente no que você precisa melhorar? Onde você precisa investir? Onde você precisa crescer? O que você quer fazer da sua vida? Como que você quer estar daqui a 5 anos? Posso fazer aqui um monte de perguntas para você. E essas respostas precisam ser sinceras. Porque não se trata de responder para mim, se trata de responder para si próprio. A verdade. E vou te dizer, mesmo as pessoas que continuam investindo e que sentem que estão no caminho certo, gente, um caminho sem volta. Porque você começa a ver o retorno de várias formas na sua vida. E aí você continua investindo. Porque aquela história não tem como desver. Você viu. Você tomou consciência de um conhecimento. De algo que foi relevante. E que de alguma forma mudou a sua vida. Virou a sua chave. E você continua nessa busca. Por quê?
porque nós somos seres em evolução. Não é porque eu descobri algo sobre mim que agora eu não preciso mais saber nada sobre mim. Não, até porque você continua mudando, evoluindo, e você precisa buscar isso sempre. E é incrível esse caminho, é incrível essa escola. E esse momento que a gente está vivendo é um momento propício para isso, porque a informação está aí, gente. Transforma em conhecimento quem quer fazer algo diferente, quem quer deixar o seu legado, quem quer construir algo maior. Agora a pergunta é, quem quer transformar a informação em conhecimento? Será que você é essa pessoa? Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Qual é o Momento Certo? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.